mestre Gervásio Teixeira. Olá, Tudo bom? é uma honra estar aqui no seu ateliê e descobrir não apenas pinturas, não apenas um pintor, mas uma história guardada, preservada, sempre reativada e, sobretudo, contextualizada. Mestre Gervásio Teixeira, próximo ano, o senhor faz 50 anos de arte. Há 40 anos, longe, entre aspas, de Aracaju, já que o senhor falou que o seu coração nunca saiu de lá. E eu consigo perceber isso, afirmo, peço licença para essa afirmação, como essa coerência, como essa linguagem está explícita no seu trabalho, desde a primeira fase das ruas do Aribé, as pinturas da rua do Aribé, o seu flerte, logo jovem, saindo de Sergipe para a Bahia, a influência do Pansete, o diálogo com Caribé, a cor forte do J. Inácio. Percebo essa linguagem sendo levada para a Europa, né, quando o senhor foi estudar na escola de Paris, e como o senhor, até certo ponto, você adequou a linguagem da arte moderna, das vanguardas europeias, mas sem tirar o elemento humano. Isso de lá. Agora, de lá para cá teve muita história, seu trabalho ele foi sempre se transfigurando, sem perder a essência. Essa essência está dentro do amigo, né? Sim. Eu acho assim, a minha trajetória, ela é muito a trajetória de um sonhador nordestino, artista, que se viu artista, com a necessidade de se expressar. E a minha busca foi exatamente essa. Eu fui obstinado nisso, muito disciplinado e constante. Eu nunca deixei, por uma razão qualquer que seja, de trabalhar a minha pintura, a minha arte, a minha história, o meu olhar sobre todas as coisas que me circundavam em cada momento da minha vida, né? Desde a família, a minha mãe que me apoiava, que é a primeira que via. Eu, quando comecei a pintar os primeiros quadros, como eu não sabia muito da técnica de como utilizar a coisa, eu usava o óleo de cozinha para diluir as tintas. Os quadros nunca secavam, eles nunca secavam. Então passavam tempo e tempo. Eles ganhavam vida. Eu não sabia que eu tinha que usar um óleo que oxidasse, e o óleo de cozinha não oxidava. Então os quadros choravam o tempo inteiro. Mas eu fui aos poucos, dessa forma. É dessa maneira que eu comecei trabalhando a minha pintura, né? Lá em Aracaju, na Rua do Acre, 580, como um menino pobre que sempre fui, vendendo revista, e trocando revista na porta do cinema, porque eu sempre adorei cinema. Então a forma que eu tinha de conseguir para assistir os filmes era exatamente que eu adorava as imagens das capas das revistas em quadrinhos. Pouco lia delas, mas o que me encantava era a imagem, entendeu? O que aqueles heróis. Então, e o cinema, eu ia para a porta do cinema, trocava ou vendia as revistas, e com isso eu ganhava o dinheiro para comprar o ingresso e assistir, né? E o cinema foi uma paixão sempre, e eu vejo assim, a vida como um grande filme que a gente está contando. Eu estou contando a minha história, no meu filme é esse. O meu filme é uma história de um jovem que foi obstinado, estudando e sempre trabalhando. Todos os meus fins de semana sempre foi dedicado à minha pintura, porque eu tinha que cumprir a minha atividade escolar, né? E assim fui caminhando, comecei a fazer as exposições, participando dos grupos que em Aracaju existiam e que foi a força que me deu para motivação, né? Eu via em outros intelectual, intercultural, porque eu percebo isso muito na narrativa do seu trabalho. Ela não é linear, mas ela é substancialmente um roteiro de vida. É verdade. Muito nas fases, a questão do que você lê, isso está muito impregnado, a questão da leitura, da informação, da síntese da expressão visual, isso é muito claro no seu trabalho. Não há nada confuso além da confusão externa. E dentro dessa linha, o cenário que vivíamos nessa época é um cenário de ditadura militar, né? Você tem politicamente uma questão de restrição de liberdade, e Aracaju, e esses grupos, aí concentravam-se ali na Galeria Álvaro Santos e em outros pontos, que Aracaju tinha a Jofreu, a ASC, e vários personagens. Cacique, chegou aí o Cacique já. Várias entidades que trabalhavam as artes de uma forma intensa e o tempo inteiro, apesar das dificuldades que se tinha
não só de liberdade, como de produção dessas coisas. Então, assim fui, como você até citou, aí fui os primeiros passos, que todo mundo dá os primeiros passos. Aí eu fui para Salvador, porque os meus irmãos já estavam morando, estudando lá em Salvador, e eu produzindo e trabalhando, né? Expondo com os concursos de pintura que aconteciam em Aracaju, né? E assim foi, todo final de semana ir para Barras Coqueiro, para o interior. Inácio, aí foi Inácio que entra na minha formação. O Inácio é a pessoa que eu, com um jovem, eu tenho um retrato dele que eu tinha 18 anos quando ele pintou esse retrato. Lindo, entendeu? Então ele pintou o meu retrato, eu um garoto, eu já trabalhava, eu sempre fui muito ligado, influenciado não só pela pintura do Inácio, de uma certa forma, mas como também pela filosofia de vida, como artista do Inácio. O Inácio é uma figura, sabe, fantástica, sempre foi, sabe, muitos conheceram. Eu o conheci de dormir na casa dele ir para minha casa, era assim, e todos os finais de semana a gente era aquela aventura, ir para Laranjeira, para São Cristóvão, pegávamos as telas embaixo do braço, aí o Inácio tinha uma coisa assim, às vezes o ônibus antropólogos da arte, né? Observar o humano. Demorava o lugar para a gente ir, vamos pegar esse, aí já íamos para outro lugar, quer dizer, não tinha nada programado, que na realidade a gente fez. Aí fui para Salvador e aí já o meu trabalho dentro dessa linha, ele foi começando a amadurecer. Aí as fases... A observação do humano foi que deu a maturidade ao seu trabalho ser. Porque eu sempre tive essa questão do artista que tem alguma coisa a dizer para as pessoas. Quer dizer, você não é só a beleza que é o essencial. É claro que a beleza é fundamental numa obra de arte, claro, também. Agora, o conteúdo humano que as obras transmitem e o momento histórico e político que você está vivendo, você não pode estar alienado dela. A questão é sempre humana. É lógico, está sempre presente nessa história e sempre esteve. Nas minhas várias fases tem momentos muito cruciais. Eu expus em Brasília já na época com o governo ditatorial, onde todas as minhas obras eram uma obra de contestação ao regime político, né? Eu tive essa Bienal de São Paulo, que eu fui selecionado, 74, eu já estava vindo aqui para o Rio e tal. Então eu já estava circulando mais, quer dizer, São Paulo estava expondo em 72. O combate ele deve haver, como você me falou outra vez em uma das nossas conversas, seja água, não é? Que circunda a pedra, então não adianta bater de frente. Há uma linguagem, a arte nos possibilita formatar essa linguagem, formatar essa questão, e muitas vezes passa despercebido. Então quando você chega com essa certa, entre aspas, diplomacia, né, que eu percebo isso muito no seu trabalho, percebi na história do Antônio Poteiro, lá de Goiás, e percebo na história de vários grandes artistas. Porque hoje as pessoas estão no Facebook, elas começam somente a postar, ou muitas vezes o artista mergulha na questão da arte contemporânea, que é um elemento, pega o elemento subjetiva, o elemento dentro, partindo do sentimento dele, não há nenhuma análise circunstancial, histórica do elemento humano, desses acontecimentos, não tem uma interação política, não tem uma noção social. E o que eu percebo é que o seu contestamento, ele está muito dentro, porque o que eu percebo hoje, a sua exposição, eu estou até adiantando a exposição que já está praticamente toda pronta, que é a migração, é uma questão urgente, não é nova, mas que chegou num colapso, e o material que você utiliza, que é um plástico, com tinta industrial, com elemento humano, como a primeira pessoa do plano, como enfim, essa questão da questão da arte contemporânea, de como as pessoas veem hoje, né? Como é que você vê isso? O seu trabalho é contemporâneo? Lógico. Eu sou muito antenado nas situações e nos conflitos que eles me tocam. Eu não saio engajado, levantando bandeiras e gritando. A minha forma de gritar é silenciosa, que é através da minha arte, porque uma pintura ela é silenciosa pela própria natureza dela, não é uma linguagem não verbal. Não verbal, né? Ela expressa, mas muitos momentos, por exemplo, aqui eu tenho alguns exemplos. Para a comemoração dos 500 anos do Brasil, eu fiz uma série de trabalhos que chamam Meninos do Brasil. É o quê? Das crianças abandonadas, exploradas pelo trabalho, sexualmente, abandonadas
engraxando sapatos nas ruas das cidades e sendo mortas de alguma maneira por essa perversidade de não se ver, são invisíveis. Então, esse é um exemplo dos meninos. Aí vem, depois dos meninos, e anterior aos meninos, tem a questão do engajamento político mesmo, da repressão política. Eu usei muito do cangaceiro como símbolo Sim, porque as pessoas confundem